Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será um vídeo um pouquinho diferente, pois é um oferecimento da coordenação de estágio do curso de Psicologia da Faculdade Guairacá de Guarapuava, no Paraná. Esse vídeo então faz parte da terceira jornada de Psicologia, Saúde Mental e Práticas Profissionais dessa instituição. A estratégia CAPS, se assim podemos dizer, é uma estratégia do SUS para o acompanhamento e a reabilitação em saúde mental. A sigla CAPS quer dizer Centro de Atenção Psicossocial. Se configura como uma estratégia de deshospitalização da atenção à saúde em saúde mental em perspectiva, portanto, comunitária. No Brasil, a lei que instituiu os Centros de Atenção Psicossocial é a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Essa lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. É também conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, a qual instituiu um novo modelo de atenção e acompanhamento dos transtornos mentais em nosso país. Comparado a vários países, o Brasil chegou um pouco atrasado nesse movimento de reforma psiquiátrica. A lei de autoria do ex-deputado do PT de Minas Gerais, Paulo Delgado, transitava no Congresso desde 1989 e somente 12 anos depois é que passou a vigorar. Somente para se ter uma ideia, a reforma psiquiátrica começou a ser implementada aqui no Brasil mais de 20 anos depois do início legalizado da reforma psiquiátrica na Itália. A nossa reforma psiquiátrica, inclusive, é muito inspirada na reforma psiquiátrica italiana, a qual tem se mostrado como um dos melhores modelos existentes. Porém, eis uma questão: o que facilitou, o que proporcionou as condições para que a reforma psiquiátrica passasse a vigorar em vários países do mundo? A partir do final da Idade Média, a concepção sobre como deveria ser o tratamento e o acompanhamento das pessoas com transtornos mentais sofreu um revés. Há evidências de que a loucura era um pouco melhor integrada à sociedade medieval do que a sociedade moderna. A sociedade moderna, pós-medieval, a qual de certo modo prevalece até hoje, essa sociedade possui uma aversão maior à loucura do que a sociedade medieval. Pode-se dizer que há basicamente três valores fundamentais que constituem a modernidade. São eles a racionalidade, a liberdade e a individualidade. Contudo, a loucura coloca em xeque. A loucura representa uma espécie de atentado a esses três valores, pois, numa concepção moderna, inicial, de início da modernidade, o louco é aquele que perdeu a razão, que está preso em si mesmo e que perdeu sua própria identidade, ou seja, sua própria individualidade. Então, em uma perspectiva moderna, a loucura passa a ser combatida e deve ficar distante, isolada da sociedade. A partir de um paradigma biomédico, a loucura passa a não ser mais classificada como um pecado, mas sim como doença, a qual deve ser curada, tratada ou extinta. É possível afirmar, de certo modo, que a sociedade escolhe quem será considerado doente ou não, de acordo com seus interesses e conveniências. O conceito de transtorno mental tem uma determinação de sociopolítica, sociocultural. Para nós determinarmos o que é patológico ou saudável, existe aí uma sociedade em volta, uma sociedade que configura isso em função do que é desejável ou indesejável para essa sociedade. Então, se a prisão, por exemplo, for mais eficaz, o sujeito não vai, nessas condições, ser considerado doente, mas sim um criminoso. Ou então, se a igreja funcionar melhor, ele não vai ser considerado doente, mas sim um pecador. Já no século XX, observamos que as duas grandes guerras mundiais produziram um contingente muito grande de pessoas com transtornos mentais, e esse fator já começava a demonstrar claramente um ponto significativo de desgaste do modelo biomédico, o qual era muito dispendioso em termos financeiros, além de todos os efeitos colaterais da estratégia manicomial. Havia muitas evidências de ineficácia e tratamento desumano. Os hospitais psiquiátricos, além de não serem eficazes, também eram depósitos de pessoas. Ou seja, além de não serem eficazes, causavam muito sofrimento às pessoas com transtornos mentais e às suas famílias, quando esses laços familiares ainda se mantinham, o que também era relativamente raro.
Muitos hospitais funcionavam como verdadeiros campos de concentração em que as condições sanitárias e para a sobrevivência dos internos, as condições inclusive para a sobrevivência eram extremamente precárias. Então, com o passar do tempo, a estratégia manicomial, essa estratégia hospitalocêntrica, foi se demonstrando como extremamente afrontosa aos direitos humanos. Com o advento das drogas psicotrópicas na década de 50, principalmente de alguns antipsicóticos como a clorpromazina, por exemplo, tivemos mais um impulso na direção de um projeto de extinção dos manicômios. Se com a utilização dessas drogas as crises psicopatológicas diminuíam e os quadros se estabilizavam um pouco mais, havia então mais uma condição propícia para que esses pacientes retornassem para suas casas, para suas famílias e para suas comunidades. Houve também um experimento que foi publicado no ano de 1973, na revista Science, e ele é chamado de experimento de Rosenhan. Esse experimento também teve um papel crucial na guinada, no revés que alimentou os movimentos que estavam aí relacionados à deshospitalização, à desinstitucionalização, à reforma psiquiátrica. Para falar desse experimento de Rosenhan de 1973, eu vou passar aqui para vocês um vídeo que fiz há uns 3 anos atrás sobre esse experimento. Vamos lá. Com Rosenhan, e ele publicou na Science, que é uma prestigiada revista de publicação científica, tão prestigiada quanto a Nature, vamos dizer que são as duas grandes aí em termos de prestígio. Nesse experimento, o experimento de Rosenhan, ele pegou lá alguns voluntários, 3 mulheres e 8 homens, e eles deveriam procurar por todos os Estados Unidos algumas instituições psiquiátricas, se apresentar a essas instituições e, chegando lá, ao conversar com o profissional, geralmente o psiquiatra, eles deveriam o quê? Deveriam simplesmente relatar o que estava acontecendo com eles. Eles relatavam algo muito simples, que eram, assim, estavam ouvindo algumas vozes e essas vozes eram mais ou menos 3 palavras que eles tinham que dizer, que as vozes diziam oco, vazio, buraco. Diziam mais ou menos essas 3 palavras que eu me lembro, então algo bem simples. Então chegam, se apresentam, não precisavam fingir que estavam com algum comportamento aberrante ou coisa similar, não, simplesmente eles deveriam chegar lá e falar que estavam ouvindo essas vozes, e vozes que diziam mais ou menos essas 3 palavras que se referiam a algo muito vago, assim, com sentido de vago, oco, vazio, buraco. E deveriam apresentar biografias ali normais, biografias saudáveis. Bom, o que ocorreu? Todos esses 11 voluntários foram internados em instituições psiquiátricas e tiveram internações de 1 semana a 52 dias. Então a média aí de dias de internação foi de 19 dias e tiveram diagnóstico de esquizofrenia, que é um diagnóstico pesado, é um diagnóstico para a vida toda. E após a alta, eles estiveram lá, quanto parecer que eles estavam com a esquizofrenia em remissão. Durante sua internação, esses voluntários foram escalados, eles tinham como meta ali anotar tudo que eles estavam observando nessas instituições. Então eles anotavam muito, e isso não despertou desconfiança do staff, da equipe de saúde, não. Isso despertou desconfiança foi dos colegas que também estavam internados, dos pacientes psiquiátricos, e alguns pacientes chegaram mesmo a se referir a eles como, você é absolutamente normal, o que você está fazendo aqui? Você não tem problema nenhum. Então, o único diagnóstico correto que eles tiveram enquanto estavam internados, e não esconderam o que estavam anotando, e se comportando o tempo todo como completamente saudáveis. Então, assim, após a internação, se comportem, não se refiram mais a essas alucinações auditivas, e se comportem como completamente saudáveis e anotem o máximo que puderem. O único diagnóstico correto que eles tiveram, os únicos, vieram dos próprios pacientes e não da equipe de saúde. E quais foram as impressões desses 11 voluntários, assim, as impressões que chegaram a certo consenso entre todos eles? Tratamento muito desumanizado, e eles tinham muito pouco contato, um contato muito curto com os médicos, que era mais ou menos de 7 minutos. Cada contato que tinha com o médico durava mais ou menos 7 minutos. Essa foi a primeira parte do experimento de Rosenhan. A segunda parte foi constituída por um desafio. Houve um hospital escola, um hospital bem conceituado, um hospital psiquiátrico, onde tinha inclusive muita pesquisa, e esse hospital simplesmente fez um desafio a Rosenhan, que
esses impostores não passariam no crivo deles. E Rosenhan fez o quê? Então eu vou enviar para o hospital de vocês, no período de 3 meses, um ou mais impostores. E vamos ver os resultados. Passados 3 meses, de 193 pacientes recebidos nesse hospital, 41 foram recusados como impostores. E deixa eu ver a informação aqui, 42 foram tidos como suspeitos. É um número altíssimo, é quase a metade sendo tido ou como impostor, né, sendo aí 25% praticamente sido tido como impostor, que é um quarto, um quinto, e quase a metade ou impostor ou suspeito. Então é um número muito grande. E o que ocorreu? Rosenhan não enviou nenhum impostor para o hospital. Isso sem falar no surgimento de movimentos, por exemplo, como o movimento da antipsiquiatria, que tem Thomas Szasz como um de seus principais nomes. So when school authorities tell a mother that her son is sick and needs to be on drugs, how in the world is she to know that that is simply a lie? How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have, for hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples. When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free. They suffered from a disease called drapetomania. From drapetes, runaway slave, and mania. I'm not making this up. This was a legitimate diagnosis, just like attention deficit disorder is. Women, half the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel against domination by men, well, then they had a serious disease called hysteria, which was due to their wandering womb. Now, none of those behaviors was ever a disease, and of course it's not a disease. But nor is attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There is nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective science to it, which can be diagnosed by physicians and objective tests. That's why, as soon as you go to a doctor, they take a lot of blood and take x-rays. They don't want to hear how you behave. When I went to medical school 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than 6 or 7. Now there are more than 300. And new ones are, quotes, discovered every day. Labeling a child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Giving a child a psychiatric drug is poisoning, not treatment. Diseases are malfunctions of the human body, of the heart, the liver, the kidney, the brain, and so forth. Typhoid fever is a disease. You all know that? You don't question that. Spring fever all you have to know is English. Spring fever is not a disease. The task we set ourselves to combat psychiatric coercion is important. I think it's important. You all think it's important. Not enough people think it's important. It's a noble task, a task in the pursuit of which we must, regardless of obstacles, persevere. Our conscience commands that we do no less. Então, todo esse grande movimento de reforma psiquiátrica não somente reivindica o fim dos manicômios, mas também reivindica uma revisão de vários conceitos que antes eram fundamentais para a psiquiatria e para a sociedade moderna, tal como o próprio conceito de saúde mental e a diferenciação entre o que é saudável e o que seria patológico. Portanto, as consequências da reforma se estendem
para uma mudança na visão do que é o ser humano e da sua vida em sociedade, e de qual seria o melhor caminho também para a construção de um mundo melhor, de um mundo que venha a acolher as pessoas em suas diversas possibilidades de existência. Então se trata de uma luta por uma sociedade mais inclusiva e diversificada, a qual, por essa perspectiva, reforça um valor importante para o fortalecimento da sociedade moderna, que é o respeito à individualidade. E esse respeito somente pode florescer se houver também o respeito pelas diferenças, o que a gente costuma chamar de tolerância. Ana Marta Loboski, um nome importante de nossa reforma psiquiátrica, diz assim: fazer caber o louco na cultura é também, ao mesmo tempo, convidar a cultura a conviver com uma certa falta de cabimento, reinventando ela também seus limites. Ou seja, a luta é por uma maior tolerância para as diferenças, mesmo que elas sejam meio espantosas, estranhas e talvez bizarras. Podemos também trazer à luz uma expressão muito conhecida de Krishnamurti, que é a seguinte: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Portanto, e finalizando, eu diria que é muito gratificante e enriquecedor em termos profissionais e existenciais trabalhar em um CAPS. Há no trabalho em um CAPS várias dimensões possíveis de contato com a experiência das interações humanas. Um olhar exclusivamente biomédico classificaria algumas pessoas simplesmente como doentes. E, contudo, em um CAPS, essas pessoas têm a oportunidade de mostrarem ao mundo que são somente radicalmente diferentes dos padrões dominantes. Essas pessoas chegam ao CAPS massacradas pela violência de uma sociedade que não foi capaz de assimilá-las. Basicamente sofrem porque foram e são constantemente discriminadas e excluídas, mas não simplesmente em função de terem transtornos mentais. Porque esses transtornos, em boa parte dos casos, surgiram como resultado desse processo de discriminação e exclusão. Muito se fala que as pessoas com transtornos mentais sofrem muito preconceito, mas pouco se fala que a discriminação e a exclusão são, inclusive, fatores importantes na gênese desses transtornos. A discriminação e a exclusão, portanto, começam bem antes e estão entremeadas no cotidiano de todos nós. Após minha observação e acompanhamento de alguns casos em meu trabalho, em meu percurso, em minha experiência no CAPS, eu posso dizer mais ou menos o seguinte: se você é uma pessoa radicalmente diferente dos padrões estabelecidos pela sociedade na qual você está inserido, e se essa sociedade é socioculturalmente pobre, ela vai fazer de você um marginal, um herege ou um transtornado mental. Se essa sociedade, contudo, for uma sociedade socioculturalmente rica, se ela for uma sociedade que abriga a riqueza da diversidade humana, ela fará de você um artista ou uma pessoa que possa fazer parte dela em sua evolução e reinvenção criativa a cada dia. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e até a próxima!